Será que Deus me perdoa? Quero compartilhar 2 reis que ficou registrado que fizeram o que era mal perante o Senhor. Mas a Bíblia nos ensina que Deus, Ele escuta a nossa oração, que Deus escuta o nosso clamor. E 1 Reis, capítulo 21, o versículo 27 diz assim: Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que sim, é uma fonte inesgotável para as nossas vidas, que renova e fortalece a nossa fé. Nesse momento, Senhor, abrimos nosso coração para receber a semente como terra fértil, que não caia à beira do caminho, que não caia numa terra cheia de espinhos, muito menos se num solo cheio de pedras, mas que venha cair na terra fértil e ter raízes profundas para que venhamos dar bons frutos. Assim, ouvindo, guardando e praticando, ó Deus, a tua palavra. Vem sobre a minha vida com o seu poder, com a sua glória, com o seu Espírito Santo. Senhor, me coloco nas tuas mãos como instrumento, toca na minha saúde, dá a revelação, ó Deus, daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia registra a história de muitos reis de Israel, a contar, primeiramente de Saul, que desagradou a Deus, desobedeceu a Deus, depois Davi, depois tantos outros reis. E a Bíblia registra que alguns fizeram o que era bom perante o Senhor, o que era reto, as atitudes agradavam a Deus, mas também registra reis que desagradaram ao Senhor, que fizeram o que era mal perante o Senhor. E estamos diante da história de um rei bastante conhecido, que é Acabe. Acabe, ele permitiu a idolatria no meio do povo. Acabe, ele se sujeitava, mesmo sendo rei, às atitudes de sua esposa Jezabel. Conhecemos muito bem a história. E estamos dentro desse contexto. Se nós voltarmos ao versículo 1 do capítulo 21, diz: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado de minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra que Nabote, o rei israelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu o pão. Até então, ele, dentro desse contexto, teve vários outros erros, como eu disse, permitiu a idolatria, permitiu práticas pagãs. Só que ele deseja ali a vinha de Nabote, porque era perto do seu palácio, e ele desejava fazer ali de horta, e ele tentou negociar. Até então, aparentemente nada errado. Ofereceu: olha, Nabote, eu pago o devido preço, ou te dou uma melhor. Só que Nabote, ele não aceitou a oferta. Ele diz: olha, rei, é herança dos meus pais, não vou abrir mão da herança dos meus pais, tem uma promessa, tem algo sobre a minha família, eu não posso abrir mão da herança dos meus pais. Só que o que acontece? Ele vai para casa, o rei Acabe, e fica triste, como lemos aqui, deita na sua cama, ele chega até o ponto de não comer. E o que acontece? Jezabel, conhecemos Jezabel, uma rainha má, uma mulher que tinha idolatria, reinava na sua vida, vários profetas de Baal, Azerá, uma pessoa que, práticas que não agradavam a Deus. E diz, versículo 5, porém, vindo Jezabel, sua mulher, com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso teu espírito e não comes o pão? E ele respondeu: porque falei a Nabote,
o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra no lugar. Porém ele disse: não darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então ela compra a briga de seu marido, ela compra a briga de Acabe, do rei Acabe. Só que, porém, ela vai agir de uma maneira ilegal, ela vai agir de uma maneira desprezível, principalmente aos olhos de Deus. O que ela vai fazer? Até então ela não estaria errada em tentar: olha, eu vou te ajudar, vou tentar convencer Nabote, vou tentar, né, se tivesse tomado ali as medidas normais, naturais, sim, mas porém, ela vai fazer algo terrível. Diz o versículo 8, então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam com Nabote, e escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Ela vai promover a morte dele. Ela vai assassinar esse homem, sem culpa, sem nenhum erro. E o que ela faz? Primeiro, ela escreve cartas, passando ali pelo nome do rei, por Acabe, assinando com o sinete dele, para que primeiro fosse exposto Nabote. Olha, coloque na frente do povo, como ele diz aqui, Nabote, colocai ele, né, apregoai um jejum, escreveu cartas para apregoar um jejum, não para buscar a Deus, não para o povo se converter, se humilhar, orar, buscar a Deus, mas para matar um homem inocente. E ela escreve essas cartas e vai expor ele, coloca na frente do povo, e coloca em 2 homens maus, e esses homens, eles eram costumeiramente chamados, né, de Belial. Se você deixar aqui marcado, homens malignos, né, eram os filhos de Belial. Se você vir aqui em Juízes, por exemplo, voltar umas páginas, capítulo 19, o versículo 22, Juízes 19, 22, diz ali: enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram, né, ao velho, senhor da casa, dizendo: traze para fora o homem que entrou na tua casa, para que abusemos dele. Então eram homens desprezíveis, eram homens, né, essa expressão filhos de Belial, homens maus, usada aqui no Antigo Testamento, para descrever pessoas que praticavam idolatria, bebedice, rebelião, sodomia, como era o caso aqui em Juízes, e também para que mentissem sobre pessoas, dessem falsos testemunhos sobre pessoas, como fez aqui Jezabel, homens maus, homens malignos, filhos de Belial. E o que acontece, voltando aqui em 1 Reis, então Jezabel, ela arma a morte, não apenas de Acabe, mas também dos seus filhos, como depois você pode ler lá um pouco mais lá na frente, né, em 2 Reis capítulo 9, 26, também os filhos deles foram mortos para que não viessem herdar a herança. Então aparentemente ela dá uma solução má, desprezível aos olhos de Deus. E assim eles fizeram, diz o versículo, continuando aqui, versículo 13, então vieram 2 homens malignos, sentaram de frente dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram e morreu. E mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote foi apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te, toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou-se dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, é morto. E diz o versículo 16 de 1 Reis 21, tendo Acabe ouvido que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. De tantos erros, de tantas práticas erradas que Acabe já tinha cometido,
práticas pagãs, adoração a outros deuses, enfim. Ele deveria repreender Jezabel, deveria corrigir, deveria tomar uma outra atitude totalmente diferente da que ele toma. Ele vai suprir o seu desejo, mesmo após uma atitude errada, mesmo após ali um pecado, falso testemunho. Lembra do que a lei diz? Êxodo capítulo 20, quando Deus fala ali, os 10 mandamentos, não dareis falsos testemunhos. E aqui nós vemos que ele, em vez de repreender severamente esse ato tão malvado, ele vai tomar posse da vinha. Ele vai descer para a vinha de Nabote e toma posse dela. Meu amado irmão, às vezes pessoas são injustiçadas, mas Deus está vendo tudo, Deus olha tudo. Diz aqui o versículo 17: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: dispõe-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. Assim que Nabote desce para tomar posse dessa vinha, adquirida de uma maneira ilegal, adquirida de uma maneira com assassinato, com morte, com pecado, Deus na hora: vai Elias, vai até lá. Ele está lá naquela vinha tomando posse, mas aquilo não era dele. E Deus, meu amado irmão, Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Então ali vem agora, quando nós continuamos a leitura, vem o juízo de Deus sobre a vida de Nabote. E ele começa dizendo, versículo 19: far-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Um erro muito grande. Ele matou, consentiu com a atitude de Jezabel e ainda toma a herança. E Deus fala isso para ele através do profeta Elias: mataste e ainda tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães também lamberão o teu sangue. E perguntou Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? Respondeu ele: achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal perante o Senhor. Se vendeu, se corrompeu para fazer o que era mal. E quando nós trazemos para os nossos dias pessoas que tiveram atitudes tão perversas, será que Deus me perdoa? Será que Deus escutaria a oração de alguém que fez atitudes, pecados tão graves que desagradaram a Deus? Olha o que ele escuta do profeta Elias: você fez o que era mal, você se vendeu para fazer o que era mal. E vem o juízo de Deus, versículo 21, trarei o mal sobre ti, Deus vai trazer o mal, arrancarei a tua posteridade, exterminarei de Acabe todo o homem, todo o sexo masculino, quer escravo, quer seja livre. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que irritaste e fizeste pecar a Israel. Então veio o juízo, palavras duras sobre a vida do rei Acabe, que deveria ser um exemplo, deveria ser alguém que conduzisse o povo a buscar a Deus, a adorar a Deus. Paulo diz isso para Timóteo. Olha, Timóteo, trazendo hoje ao nosso contexto do Novo Testamento, período da graça: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Ele era rei, Acabe era rei. Será que temos buscado ser padrão, buscar ser exemplo para a igreja, para a sociedade, para a nossa família? Buscamos ser exemplos? Ou será que abraçamos, nos vendemos, corrompemos por atitudes mais pecaminosas que o mundo oferece? E aqui assim fez o juízo sobre o rei Acabe. E também vem o juízo da palavra de Deus sobre Jezabel, versículo 23, também de Jezabel falou o Senhor: os cães devorarão Jezabel como os muros de Israel. Então vem o juízo sobre a vida deles. Só que Acabe, como nós lemos no versículo 27, ele ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Mesmo após grandes abominações, mesmo após grandes pecados, nesse momento, ele tem um quebrantamento. Nesse momento, Acabe, ao ouvir as palavras, ele rasga as suas vestes, que era um sinal de humilhação.
né? Era na época uma prática muito usada no Antigo Testamento, de rasgar as vestes, de se humilhar, de expor a sua humilhação. Então ele rasga as suas vestes, cobre de pano de saco o seu corpo e jejua. Precisou vir o juízo de Deus para se humilhar, para jejuar, para, enfim, quebrantar o seu coração. Então, versículo 28, então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Ou seja, ele, por mais que tenha pecado, por mais que tenha tido práticas perversas, pecaminosas diante de Deus, um coração quebrantado, contrito, Deus não desprezará. Não ficou isento do juízo. Porém, Deus vai até Elias e diz: olha, Elias, Acabe está se humilhando diante de mim. Acabe está orando, Acabe está jejuando, Acabe está triste, está cabisbaixo, está reconhecendo o erro. Será que Deus perdoa o meu pecado? Primeiro ponto que nós precisamos ter para ter o nosso pecado perdoado. Já vamos falar do momento que nós vivemos hoje, que é o período da graça. Mas se nós queremos ter o pecado perdoado, precisamos nos humilhar diante de Deus, nos humilhar diante do Senhor. E aí Deus vem, mudando um pouco a história. Olha, não trarei esse mal que eu traria sobre a vida dele, porque ele se humilha na minha presença, Elias. Eu não vou trazer esse mal mais sobre a vida dele. Vai ter o juízo. Será sobre, a partir dos filhos dele. Mas Deus já começou a mudar a história de Acabe. E assim eu creio, meu amado irmão, que Deus ele muda a nossa história. Não sei qual seja o pecado, o erro, a falha que você tenha cometido. Pastor, está no passado. Mas tem que se humilhar. Pastor, tem tanto tempo. Mas se não se humilhou, não pediu perdão, meu amado irmão, é o momento de se reconciliar com Deus, e Deus ele perdoa assim os nossos pecados. Mas o primeiro passo que aprendemos com Acabe, para se reconciliar com Deus, para perdão dos nossos pecados, tem que se humilhar diante de Deus. E Deus olha, Deus vê, Deus observa, da mesma maneira como viu o momento que Acabe estava ali tomando posse, achando que ninguém estava vendo, tomando posse ali da vinha de Nabote. Meu amado irmão, Deus vê tudo. Deus também viu ele se humilhando na presença de Deus, na presença do Senhor. É o que lembramos, por exemplo, do que Deus falou para Salomão, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aí vem, e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. Então aprendemos com Acabe, que Deus ele perdoa, que Deus muda história, que Deus escuta a nossa oração, desde que venhamos nos humilhar. E o segundo rei que eu compartilho nesse momento, Manassés. Segundo Crônicas, avance algumas páginas. Segundo Crônicas, capítulo 33. Segundo Crônicas, capítulo 33. E esse rei, ele, digamos assim, foi muito além. Ele muito errou, muito pecou, práticas terríveis, pecaminosas, perversas diante de Deus. E fica a pergunta nessa manhã: será que Deus perdoa meu pecado, meus pecados, meus erros? Segundo Crônicas, capítulo 33, vamos ler a partir do versículo 1. Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Manassés, ele teve um bom exemplo como pai, filho do bom rei Ezequias, que derrubou os altos, que buscou a Deus, que orou, enfim, teve um bom exemplo. Mas ele escolheu fazer o que era mal diante do Senhor. Então lembremos que as nossas atitudes, as nossas escolhas estão diante do Senhor.
Deus do alto e sublime trono contempla todos os moradores da terra. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes. Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E ele escolheu fazer o que era mal perante o Senhor. E aqui traz uma relação de práticas terríveis. Ambos esses reis, como eu citei aqui, Acabe, como Manassés, primeiro, fizeram a nação errar, fizeram a nação pecar. E vamos continuar aqui a leitura. Ele fez o que era mal perante o Senhor. E diz o versículo 3, tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Então vemos aqui um pecado extremo de idolatria. Deus já tinha falado: olha, na casa do Senhor é o nome do Senhor. E ele vai e adora outros deuses, levanta outros altares, vai servir a outros deuses, vai se prostrar diante dos exércitos, de luminares, de exércitos dos céus. Qual Deus fala diante dele? Quando nós lemos a lei, somente a Deus adorarás. Jesus disse isso na tentação: somente a Ele darás cultos. Não farás para ti imagens, está lá em Êxodo capítulo 20. De semelhança alguma do que há nos céus, na terra, nem embaixo da terra, não as adorarás, não se prostrarás diante dela. E ele faz exatamente o contrário. Ele vem com práticas de idolatria, práticas que não agradam a Deus. E pior, diz o versículo 6, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Imom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Quantas atitudes erradas, pecaminosas. Era um assassino do seu próprio filho, até mesmo se nem seu próprio filho ele poupou. Vem com práticas, permanecendo no que era mal perante o Senhor. Praticava feitiçaria, entrava em contato com necromantes, que era ali algo veemente proibido, algo que era reprovado por Deus. E assim ele conduziu o seu caminho. O que acontece? Da mesma maneira, diz ali o versículo 7, pois a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, que dissera a Davi Salomão seu filho, na casa em Jerusalém, escolhi para todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E diz ali o versículo 9, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Da mesma maneira, em vez de ele ser exemplo, fez o povo também a práticas que não agradaram a Deus. E hoje, trazendo para as nossas vidas, quais as nossas práticas? Quais as nossas escolhas? Quais as nossas atitudes? Estamos diante de um rei mau, diante de um rei que fez uma nação errar, como diz o versículo 9. E lembremos que nossas atitudes, nossas escolhas estão diante de Deus. Assim como lá Acabe, Deus levantou o profeta para repreender a Acabe, levantou e mandou ali Elias. Aqui diz o versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia. Deus falou com Manassés, Deus falou com o povo, Deus deu uma chance, porém eles não lhe deram ouvidos, permaneceram, escolheram permanecer no erro. Aí vem o juízo, vem o juízo de Deus. Olha o que acontece com Manassés.
Ele foi levado, né, como prisioneiro, foi levado, foi humilhado. Trouxe o Senhor sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria. Prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Foi levado, né, amarrado, foi preso com ganchos, foi ali humilhado. Veio o juízo de Deus sobre a vida dele. E será que Deus perdoa o meu pecado? Manassés está num momento de cativeiro, Manassés está num momento sendo humilhado, Mas, meu amado irmão, independentemente das circunstâncias, talvez você ache que está no fundo do poço, talvez você ache que está lá no lamaçal do pecado, lá no tremedal do pecado, mas Deus escuta a nossa oração e está sempre com a mão estendida para perdoar os nossos pecados, desde que, primeiro, haja humildade, venhamos nos humilhar diante dele. Então Manassés estava nesse contexto, fez o que era ruim, fez o que era mal, práticas terríveis, veio o juízo de Deus, e mesmo no juízo de Deus, diz aqui o versículo 12, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Seja qual for a circunstância que você esteja passando, ou conheça alguém que esteja passando, pastor, o meu coração é um porão de pecado, pastor, eu não consigo me livrar dessas práticas. Meu amado irmão, aqui aprendemos que ele, angustiado, suplicou ao Senhor, se humilhou e suplicou ao Senhor. Então, aprendemos que para ter o perdão dos nossos pecados, devemos suplicar a Deus, orar a Deus, suplicar ao Senhor, não a alguém, não a outra pessoa, porque só existe um que pode perdoar os nossos pecados, que é Deus. Então ele não vai ele não vai a outro, ele não vai mandar chamar um profeta, ele não vai mandar chamar um religioso, ele vai se humilhar diante de Deus, ele vai suplicar diante de Deus, como diz aqui, ele fica angustiado, vem um momento de angústia. Talvez você esteja passando, ou conheça alguém que esteja passando por um momento de angústia, por causa dos erros, dos pecados, e nós sabemos o que entristece a Deus. O homem, o ser humano, é que é teimoso, sabe quais são os erros, sabe quais são o que não agrada a Deus, sabe o que é o bem, mas também, né, sabe o que é o mal. E o homem hoje insiste em manter a prática má, se entregar ao pecado, cometer crimes, violar leis, enfim, como vai dizer lá em Efésios capítulo 2, por causa dos delitos e pecados, mas lá também vai dizer que nós somos remidos, resgatados em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que pela graça sois salvos mediante ao Senhor, mediante a fé no Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então estamos falando sobre pecados. Se nós olhássemos, com um olhar humano, olha, esse homem merece a morte, a prisão dele, ser enganchado, ser amarrado, ser levado cativo, ficou pouco. Só que, meu amado irmão, devemos nos enxergar como Deus nos vê, como o Senhor nos enxerga. Ou seja, diz aqui que ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Senhor. E diz o versículo 13, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto, meu amado irmão? E vemos isso na Bíblia. Temos o exemplo de Saulo, que perseguiu os cristãos, que aspirava, almejava matar os cristãos. Aí tem um encontro com o Senhor, se converte, Saulo, por que me persegues? E vem a ser ali, o maior evangelista, vem fazer viagens missionárias. Assim aconteceu com Manassés, com práticas terríveis. Já falamos aqui, não vou repetir, mas práticas pecaminosas, mas ele suplicou, ele se humilhou e fez uma oração. Uma oração pode mudar toda a sua vida. Diz aqui, fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Talvez você esteja hoje não passando pelo momento de erros, pecados.
Talvez por um momento difícil, talvez por uma provação, talvez por uma tempestade, talvez por um medo, talvez, não sei, um receio. Mas se você orar, fizer oração a Deus, Deus vai se tornar favorável para com você. O que é isso? Deus vai fazer exatamente o que você pede? Pode ser, pode não ser. O que eu sei é que Deus vai responder, vai fazer como lhe apraz, vai fazer prevalecer na sua vida a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e a história da nossa vida será modificada. Quem olhava naquele momento, para Manassés, cativo na Babilônia, foi levado, humilhado, enganchado, amarrado, coitado, será morto. Como aconteceu com outros reis, Zedequias, por exemplo. Zedequias, teve os olhos vazados, os filhos deles foram mortos, foi a última coisa que ele viu, seus filhos assassinados, enfim, foi levado. Mas quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Deus ele muda histórias. Quem olhava para ele não teria mais jeito, está aí, olha, errou, falhou, matou, assassinou, foi mal. Mas para o nosso Deus sempre há segunda chance. Ele é Deus que perdoa pecado, se nós nos humilharmos, se nós nos arrependermos. Eu acho tão lindo que Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, algo aos nossos olhos impossível. Um rei cativo de outro rei, e permitiu voltar para o seu reinado. Deus permitiu que ele voltasse para Jerusalém, para o seu reino. Assim eu creio que Deus restitui. Assim eu creio que aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado, talvez verdade, sim, por escolhas erradas, por atitudes erradas, precipitadas, talvez por fraqueza diante de um pecado, mas se você orar, se você clamar, Deus ele vai se tornar favorável, vai te conduzir a ver despachos, vai te conduzir à sua casa, ao seu lar. Deus vai restabelecer aquilo que foi perdido. Mas é necessário suplicar, se humilhar e ouvir, e orar e ouvir a voz de Deus, ter sensibilidade. Deus se tornou favorável, voltou, permitiu Manassés voltar a seu reino. E então, aí é que faz toda a diferença. Não pode ser uma emoção, não pode ser uma experiência qualquer, não pode ser algo superficial. Diz o versículo 13: reconheceu então Manassés que o Senhor era Deus. Tem que haver o reconhecimento, porque quando há um verdadeiro arrependimento, há frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento, porque o arrependimento não pode ser algo superficial. Quando verdadeiramente nos arrependemos, as coisas velhas ficam para trás, tudo começa a se fazer novo nas nossas vidas. A história é diferente. Manassés ele volta para Jerusalém. Eu fico imaginando, após ali um cativeiro, após ali um juízo, mas após Deus mudar a sua vida, após Deus dar uma nova chance, eu creio que Deus ele dá novas chances, meu amado irmão. Quando ele volta para Jerusalém, após verdadeiramente se arrepender, porque aí agora é que nós vamos ver o fruto, agora é que nós veremos se verdadeiramente houve uma conversão. Porque na hora da dor, na hora de pedir a libertação, na hora de pedir o milagre, muitos clamam, porém verdadeiramente não se convertem. Temos tantos exemplos na Bíblia, ali com Jesus, os leprosos, 10, somente um volta para agradecer ao receber a cura. Esse um ouviu, tua fé te salvou. É necessário buscar a salvação. Então Manassés agora reconheceu que o Senhor era Deus. Então quando ele volta para Jerusalém, quais seriam as suas obras? Quais seriam as suas atitudes? João Batista começa o seu ministério, Jesus começa o seu ministério pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Hoje não pode ser diferente, o atrativo tem que ser o mesmo. É se arrepender, porque miserável homem que sou, precisamos ter ali, deixar o velho homem morrer
e receber uma nova vida em Cristo Jesus, e ter novas atitudes, novas práticas. E Manassés nos ensina isso. Diz ali, depois que ele volta para Jerusalém, diz o versículo 14, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto, colocou chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. E começa o versículo 15, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Frutos dignos de arrependimento. Ele começa a voltar para Jerusalém. Agora eu reconheço que Deus é o Senhor. Agora eu reconheço que Deus, Ele é o único Senhor. Então ele volta para Jerusalém. Não fica preocupado com que o povo, com que as pessoas, os adoradores desses ídolos iriam preocupar. Ele começa, tira da cidade. Agora eu reconheço que o Senhor é Deus. Ele perdoou o meu pecado. Ele ouviu a minha oração. Ele não ficou preso aos seus erros do passado. Matei meu filho, tantas coisas, eu fui, busquei feitiçaria, busquei necromancia, me afastei tanto de Deus, mas agora eu reconheço Deus na minha vida. Então ele começa ali a edificar no monte a casa do Senhor, ele lança fora da cidade, e diz o versículo 16, restaurou o altar do Senhor. Meu amado irmão, restaure o altar de Deus sobre a sua vida. Errou, falhou, teve práticas erradas, o Senhor perdoa assim o seu pecado, se você verdadeiramente se humilhar, se nós verdadeiramente buscarmos, suplicarmos, e a história vai ser diferente. Ele restaura o altar, sacrifica sobre ele oferta ao Senhor pacificamente, ofertas pacíficas e ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Aquele que outrora fez o povo errar, aquele que outrora foi exemplo e fez Judá pecar, agora ele dá uma ordem, ele começa a colocar o povo novamente na visão, na retidão dos caminhos do Senhor. Ele diz, olha, restaurei o altar do Senhor, eu ofereço oferta, venho com ações de graças, e agora todo Judá vai servir a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso. Ele não se fechou na bolha e ficou remoendo, eu errei, eu falhei, eu pequei, e por causa disso, esse será meu fim. Não, ele orou, ele suplicou, e o Deus do céu, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, escuta a nossa oração. E diz o versículo 19, a sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e colocou poste ídolos e imagem de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Ou seja, tudo que ele fez, seus atos, ficou registrado nesse livro, na história. Assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Ficou registrado a oração dele. Ficou registrado como Deus se tornou favorável para com ele. Que fique registrado as nossas súplicas, as nossas orações diante de Deus, diante do Senhor. E eu encerro falando agora do contexto que nós estamos hoje. Estamos não mais no Antigo Testamento, estamos no período da graça. E quando nós queremos uma nova chance, quando nós falamos de perdão de pecados, tudo nos aponta para Jesus, que se fez pecado por nós, que morreu, foi fiel até a morte, morte de cruz, levou sobre si as nossas transgressões. E Jesus nos ensina isso. Levaram para ele, seriam muitos textos, eu vou apenas citar alguns. Levaram para Jesus uma mulher em pecado, pega em adultério. Jesus nos ensina, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Por quê? Todos nós pecamos. Destituídos fomos da graça de Deus, da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. E o salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6:23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando aqueles jovens, aqueles homens levaram aquele paralítico sobre o teto, porque queriam chegar até Jesus, desceram aquele homem, abriram o eirado da casa, desceram até Jesus aquele paralítico.
todo mundo esperando de Jesus uma cura, talvez um toque, talvez uma palavra, enfim, né, um lodo, mas Jesus fala para ele: estão perdoados os teus pecados. Aí começaram a razoar no coração, discutir entre si: quem é esse? Quem é esse? Aí Jesus fala: olha, por que vocês cogitais isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou estão perdoados os seus pecados? Porque falar estão perdoados os seus pecados seria mais fácil, não tem como validar, não tem como, né, averiguar ali na hora. Mas levanta-te e anda, se não se levantar, é um falso profeta. Aí Jesus fala: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar os pecados, digo a esse paralítico: levanta-te e anda. E ele imediatamente se levantou, tomou seu leito e andou. Era um pecado, provavelmente, né, vindo de uma enfermidade, advindo de um pecado. Nós vemos enfermidades por causa de demônios, Jesus curou muitos. Enfermidades por causa de pecados, como Jesus nos ensinou muitas vezes. Também enfermidades físicas, né, naturais. Mas Jesus fala: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Aquele homem foi restabelecido. E tantas outras passagens. E eu encerro 1 João, lá no final da Bíblia, capítulo 1, o versículo 8 e o versículo 9, para encerrar e trazer a resposta a essa pergunta: será que Deus perdoa o meu pecado? Será que Deus me daria uma nova chance? 1 João, capítulo 1, lá no final da Bíblia. Encontrou o último livro, comece a voltar algumas páginas, Apocalipse, Judas, volte. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso é uma verdade. Pecamos, erramos, falhamos. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando, já está falhando. Só que aquele que está em Cristo é nova criatura. Não busca o pecado, não tem prazer no pecado, não ama o pecado, não alimenta o pecado. É diferente do ímpio. O ímpio, ele ama a impiedade, gosta dos prazeres do pecado, busca o pecado, trama o pecado, faz planos para pecar, para enganar, enfim, a esposa, enganar o patrão, ama o pecado. Mas aquele que está em Cristo peca, mas não busca, não vive o pecado, e ao pecar, imediatamente faz o que nós estamos falando aqui, sente aquela dor, aquele vazio, chora. Lembra da série, né, Bem-aventurados que choram? O pecado tem que trazer o choro, a tristeza, porque afasta de Deus. Se não for controlado, se não for curado, se não for tratado, se não for sarado, afasta de Deus. Mas ao pecar, nos humilhamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. E é o que ele diz aqui, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glorifica a Deus, meu amado irmão, porque o plano de Deus se cumpriu em Cristo Jesus. O sangue derramado naquela cruz para a salvação de muitos, para a remissão dos pecados. Então, meu desejo nessa manhã, vimos aqui 2 exemplos de reis, homicidas, idólatras, maus exemplos para a sua casa, para a sua nação, pessoas que não ouviram a Deus, pessoas que desprezaram a palavra de Deus. Veio o juízo sobre eles, mas suplicaram a Deus, se humilharam, e Deus se tornou favorável para com eles, conforme a vontade dele. E assim também nós, não viva no pecado, se converta, que venhamos verdadeiramente todos os dias nos converter para práticas que agradam a Deus. Isso é você temer a Deus, temer ao Senhor. Será que nessas atitudes, nessas escolhas, nesses caminhos, tenho agradado a Deus? E assim eu creio que Ele é fiel e justo. Se nós confessarmos, se nós nos humilharmos, Ele vai perdoar o pecado e Ele fará uma nova história. Deus tem coisas grandes para você. Deus te trouxe aqui para você mudar de vida. Deus te trouxe aqui para que você venha tomar um posicionamento, falar: Senhor, eu não quero mais sair da Tua presença, eu quero Te amar, eu quero Te servir, eu quero colocar
colocar as mãos no arado, eu quero me envolver no teu reino, e assim, para aquele grande dia, desfrutar da vida eterna, ter aquele juiz, Jesus, diante daquele grande dia do juízo, você ouvirá: vinde, benditos do meu Pai. Coloque-se de pé nesse momento, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Fale com Deus, fale com o Senhor. Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Fale com Ele, fale com Ele. Se é algo que eu não posso fazer por você, nós oramos e orientamos, intercedemos, mas é uma experiência pessoal, você e Deus. Assim como foi com Acabe, assim como foi com Manassés, se humilharam, oraram. Pode ser que você esteja aqui intercedendo por alguém, para que alguém escute essa palavra, se converta dos maus caminhos, venha para a casa de Deus, para a casa do Senhor. Nós vamos orar. Primeiro convite que eu quero fazer nessa manhã: você que está aqui, deseja mudar a sua vida, colocar os pés nos caminhos do Senhor e não sair nunca mais. Não é religião, não é religiosidade, não é igreja, não é nada disso. Mas você que está aqui deseja entregar sua vida para Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você está aqui nessa manhã, ouviu essa palavra, meu amado irmão, não perca essa oportunidade. Só uma maneira de chegar ao Senhor. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está nos céus. Então, se você que está aqui nessa manhã deseja confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, levante bem alto uma de suas mãos. Ou você que esteve afastado dos caminhos do Senhor e deseja voltar aos caminhos do Senhor, levante bem alto uma de suas mãos, se há alguém aqui nessa manhã. E a segunda oração que eu quero fazer, não vou chamar ninguém à frente, nem pedir a levantar as mãos, mas é você e Deus. Você que deseja fazer esse momento de oração, de clamor, se humilhar, é o que todos nós precisamos, porque Ele é santo, Ele é santo, 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 santíssimo, e precisamos buscar. E Deus, Ele é infinito em misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são as causas de não sermos consumidos. Pai, em nome de Jesus, coloco nas Tuas mãos nossos corações, cada vida aqui presente, cada vida que, aonde chegar essa palavra, começa a tratar-se, assim como o Senhor foi favorável para com Manassés, para com Acabe, mudando a história, não retendo, Senhor, a Sua misericórdia. Vem sobre as nossas vidas, que nós cremos que Tu és Deus de amor, Deus de segunda chance. Ainda que venhamos estar passando por provações, talvez pelo juízo, porque o Senhor é justo, mas sempre é o tempo de se reconciliar contigo. Assim, ó Deus, escuta cada oração, muda história, seja favorável, restitui, restabelece, tira, Senhor, do cativeiro, ouve a oração e muda a história. Que possamos nos humilhar, que possamos viver a Tua palavra e assim andar na Tua presença, declinar o pecado, rejeitar, combater aquilo que não Te agrada e ter frutos dignos de arrependimento. Assim oramos, Senhor. Renova, fortalece vidas. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele toda a adoração. Glórias a Deus.